No vídeo de hoje, a gente vai analisar o Replit, que é uma inteligência artificial que o pessoal está usando muito para criar produto. Eu fiz o teste e pedi para ele criar um aplicativo para mim e ele criou um aplicativo completo, com banco de dados, integração, criou a landing page do produto também. Então, eu quero te mostrar na prática como criar um aplicativo completo usando o Replit. Então, a ideia aqui é partir desde o zero, né? Vamos criar nossa conta com o Replit. Então, acessei aqui replit.com, vamos clicar em Create Account. Vou criar minha conta com o Google primeiro. E na hora que a gente vai criar nossa conta, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o setup da conta. Então eu vou colocar aqui meu username com class code, colocar meu nome, eu vou dar um next, qual descrição, o que que descreve melhor você, então vamos procurar aqui developer, startup founder, não, acho que developer. Como você ouviu falar do Replit, ouviu falar bem no YouTube. Vamos escolher a opção Starter aqui, né? O plano Starter, que é pra gente usar de graça. Então, chegando aqui no Replit, né? Essa é a interface dele. Existe basicamente esses dois modos aqui, né? Para você criar um produto. Você pode tanto começar pelo modo app, que você coloca um prompt e fala qual é a aplicação que você quer criar. Ou aqui você pode primeiro usar o modo design, né? Você fala o que que você quer, qual é o design que você quer criar. O que a gente vai trabalhar hoje vai ser esse modo aqui. Então, aqui é importante dizer que existem esses dois modos também, né? O modo para criar a aplicação web, que é para criar um sistema que vai funcionar 100% na web. Tem como a gente criar aplicação mobile, né, para criar aplicativo. E também tem como a gente criar animação. Esses três aqui funcionam muito bem, tá? Eu consegui testar os três e eu posso falar que os três são bons. Mas para o vídeo de hoje a gente vai seguir aqui com o mobile app. E eu já tinha separado aqui um prompt, tá? Para escrever prompt assim, eu basicamente vou até o chat GPT, falo o que eu quero criar e peço pro próprio chat criar o prompt para eu colocar em outra inteligência artificial. Então, eu vou passar aqui com vocês só para vocês verem o prompt que eu coloquei. Então, crie um app web de manutenção, não vai ser web. Crie um app de manutenção de carros chamado Meu Carro, com design moderno e escuro. Funcionalidades. Cadastro de carros. O usuário pode cadastrar múltiplos carros. Campos: marca, modelo, ano, cor, placa, quilometragem atual. Card visual de cada carro com as informações principais. Pode editar e excluir o carro. Registro de manutenção, né, que já é outro ponto. Então, no registro de manutenção, para cada carro, o usuário pode registrar manutenções. Vão ter alguns campos, que vai ser data, tipo de manutenção, né, se é troca de óleo, filtro, correia, enfim, o custo disso, né? O mecânico e algumas observações. O usuário vai poder editar ou excluir esse registro. Então, a ideia aqui é que tem uma timeline de manutenção com histórico visual, né, em uma linha do tempo, e cada item mostra data, tipo, custo, quilometragem. A gente vai poder fazer filtro também, né, por tipo de manutenção. Então, exemplo, é um tipo de manutenção, eu quero filtrar por manutenções completas. Manutenções que eu tive que fazer só troca de óleo. Então é basicamente isso. Vai ter uma dashboard também de total gasto por carro, total gasto no geral e as próximas manutenções sugeridas também. E de design, né? Aqui ele dá uma direção, ele não especifica exatamente qual que vai ser a cor, qual que vai ser a cor, qual que vai ser a modalidade, mas ele fala, tipo, eu quero um tema escuro com um azul ou um verde. E aí fica a critério da ferramenta de inteligência artificial analisar isso. Na parte técnica, né? Usar banco de dados para persistir os dados, isso é importante. Autenticação simples, com e-mail e senha para cada usuário e fazer o deploy disso funcional no Replit. Então é basicamente isso, vou dar um start aqui. E só para ficar claro, eu gosto bastante de ter organizado as manutenções do meu carro. E uma coisa que eu estava pensando de fazer é criar exatamente um aplicativo para eu conseguir ter esse histórico, né? Porque as últimas manutenções que eu lembro sempre são as manutenções de troca de óleo, que são aquelas manutenções que ficam bem no vidro do carro, então não tem como esquecer, né? Mas se você me perguntar qual foi a última vez que eu troquei a pastilha de freio, eu não vou saber te falar. Então, para mim é muito importante ter isso, tanto caso eu queira repassar o carro, ou caso, sei lá, tipo, eu vou viajar e tem que saber o que que tem que ser feito no carro. Então eu vou priorizar sempre o que já faz muito tempo que não foi feito. Então é basicamente essa a ideia do aplicativo, tá? Vamos esperar um tempo aqui para ele
para ele criar. Bom, e antes de ele gerar aqui a plataforma, eu queria explicar o que é o Replit. O Replit é uma ferramenta de desenvolvimento baseado na nuvem. Então, para a gente fazer todo o desenvolvimento de um produto, né, desde a parte de dizer qual que é a aplicação, quais funcionalidades ela vai ter, até a parte de hospedar. Então, a gente consegue falar para a inteligência artificial o que que a gente quer criar e ela vai fazer todo o ciclo de desenvolvimento até a publicação na loja de aplicativo, tá? Então a gente consegue pegar o aplicativo que ele vai criar aqui e colocar na Play Store. Enfim, em todas as lojas de aplicativo ele vai conseguir fazer isso. Então é uma ferramenta que eu tô achando bem poderosa, tá? Então é por isso que eu decidi trazer ela aqui pra gente conversar. E um ponto importante, né? Eu não precisei falar nada sobre a tecnologia que eu vou usar. Eu simplesmente falei que quero criar um aplicativo e ele se vira para criar isso. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Eu já vou levantar esses pontos em seguida, mas antes de a gente falar disso, né? Vamos ver como que ficou o nosso aplicativo. Bom, então parece que ele terminou de gerar aqui, né? Ainda tá falando que ele tá fazendo algumas coisas aqui, ele ainda tá tirando print, talvez ele esteja tirando print para conseguir colocar na loja de aplicativo, mas o importante é que ele terminou de gerar. E uma das coisas que eu achei mais legais aqui, tá? Ele simulou o aplicativo direto na web, coisa que existe uma certa complexidade para fazer isso localmente. Então, exemplo, né? Eu como desenvolvedor, para conseguir desenvolver algo para celular no computador, eu tenho que baixar emulador, tem que ter Android Studio, Xcode, e são coisas muito pesadas. Você tem que ter um computador, tipo, muito bom para conseguir fazer um aplicativo, principalmente para iPhone, né? Só para começar a desenvolver para Apple, você tem que ter um Mac. Então é uma curva aí de desenvolvimento meio cara. Então só de ele conseguir emular isso daqui já é sensacional, tá? E aí, bom, vamos ver o aplicativo primeiro, como que ele tá. Então, bem-vindo ao meu carro. Cadastre seu primeiro carro para começar a acompanhar as suas manutenções. Então vamos adicionar um carro aqui. Ele criou uma interface bem bonita, né? Tá bem bonitinho. Vamos adicionar um carro aqui. Então, um Honda Fit 2011, prata. Ele é G, um, dois, três vezes. Quilometragem atual, acho que tá com 120 mil km. Vamos colocar aqui. Adicionar carro. Beleza, então já tem aqui, né, próximas manutenções, que foi uma coisa que a gente pediu. É... Ah, tá, não necessariamente já tem que fazer, né? Vamos entender o que que é isso aqui. Freio pendente. Por que que tá pendente isso? Parece que ele tá pegando um pedaço aqui, né? Essa parte do... não dá pra dar zoom aqui, mas parece que ele tá meio que... Ah, não, acho que é do celular mesmo. Bom, vamos pular aqui pra essa parte dos carros, né? Então eu já tinha cadastrado o carro, beleza? Zero registros, 120 mil km, zero gasto, zero registros. Nossa, mas tá bem bonitinha essa tela, eu gostei bastante. Vamos adicionar uma manutenção então. Vamos adicionar uma troca de óleo. Quanto que é mesmo uma troca de óleo? Acho que dá uns R$ 200, né? Vamos pôr em consideração aqui que a gente está trocando água, óleo e filtro. Então, a gente trocou com 130 mil km, né? Óleo de 10 mil km. Oficina Severo, que é a oficina do meu primo, que eu troco com ele. É, Vamos pôr uma observação aqui. Ficou muito bom. Made with Rapid. Será que dá para fechar isso? Dá. Registrar manutenção, beleza, R$ 200. Já atualizou aqui o total gasto, atualizou aqui um registro. Vamos voltar para dashboard então. Ah, já atualizou a dashboard aqui com R$ 200, um carro, um registro, gasto por mês. Nossa, que top! E ele até mostra uma evolução de quanto que a gente gastou por mês, né? Isso é muito legal, principalmente, tipo assim, pensa que a pessoa trabalha com... A pessoa é motorista de aplicativo. Quem é motorista de aplicativo tem que trocar óleo com uma frequência bem mais alta do que eu que uso o carro para viajar, para passeio. Então, se a pessoa só fizer a troca de óleo, ela vai conseguir ver uma evolução muito boa aqui. Bom, vamos fazer mais um reparo para ver como que vai ficar isso, né? Vamos vir aqui, mais uma manutenção. Vamos ver o que mais que dá pra gente colocar aqui. Alinhamento e balanceamento. Colocar aqui uns, sei lá, uns R$ 90. Quanto que é um alinhamento? Não lembro quanto que é. Vamos colocar pro mês passado para ver como que vai ficar isso. Quilometragem, quando eu tava em 115.
1000 km, né? Um pouco antes de trocar. Não, quando tava em 125. Um pouco antes de trocar o óleo. Oficina Severo também. Teste. Beleza. Vamos voltar aqui agora. Nossa, achei muito legal, né? Que ele faz esse gráfico que vai aumentando e diminuindo. Eu gosto bastante dessa visualização. Vamos vir aqui em timeline agora. Mano, que bagulho da hora. Olha isso. Nossa, eu gostei muito do resultado desse aplicativo, tá? Eu não gostei muito de como tá aqui, né? Aqui na timeline, o preço, quando tem um item grande, acaba ficando ruim. Vamos pedir para ele fazer essa alteração, então, né? É, o título na aba de timeline, o título e preço na mesma linha fica um pouco quebrado. Quero que você coloque o, o título em uma linha e o preço em outra linha. Boa. Vamos ver aqui se ele vai conseguir entender, né? Isso que a gente falou. Como não é uma aplicação web, não dá pra especificar exatamente a página, apesar que dá sim, né? Eu tava pensando que ele tinha feito isso com outra linguagem, mas como ele parece que ele fez aqui com React Native, né? A gente vai explorar um pouco melhor a parte de código em seguida, mas parece que dá sim. Ah, aqui já ficou bem melhor. Nossa, ficou incrível esse app. Eu vou ter que usar ele agora. Bom, mas da proposta do app que eu queria criar era exatamente isso. Ele entendeu a proposta muito rápido. Parece que ele já está sendo salvo aqui no banco de dados, né? Para ele estar sendo persistido. A gente vai analisar isso melhor. Agora, uma coisa que eu queria comentar, tá? Quando a gente cria um aplicativo no Replit, a gente não falou nada para ele sobre tecnologia, mas só de ele estar mostrando isso aqui, já dá para ver que ele está usando o Expo. Expo, para quem não conhece, é uma tecnologia que usa React por trás dos panos. O Expo é uma forma simplificada de criar aplicativos, e o legal dessa tecnologia é que a gente consegue criar com o mesmo código o mesmo aplicativo tanto para iPhone quanto para Android. E isso é muito bom porque pensa que com uma base de código você vai criar o aplicativo para os dois. Então, no meu ponto de vista, né, para criar um produto, não é tão eficiente você criar duas versões de um mesmo produto com duas linguagens diferentes, pelo menos não no começo, né? Então, se a gente pegar empresas como o Airbnb, o Nubank, nenhuma dessas empresas criaram primeiro o aplicativo nativo. Sempre foi primeiro o aplicativo com alguma tecnologia que seja para vários dispositivos. Então, para criar produto, eu acredito que seja o melhor caminho. E aqui nessa parte, né, falando sobre o Expo, o que que é legal? Que a gente consegue baixar o aplicativo do Expo, né? Ele até indica aqui pra gente. Quando a gente baixa esse aplicativo, tem uma opção para a gente escanear o QR Code direto pelo aplicativo do Expo. E quando a gente escaneia, a gente consegue fazer uma ligação entre a aplicação que está aqui no navegador e o nosso celular. Então a gente consegue testar a aplicação direto no celular. Eu vou deixar passando aqui na tela, eu não vou poder mostrar agora porque eu estou gravando com o meu celular e eu não vou conseguir mostrar. Mas eu vou deixar passando aqui na tela como que ficou o resultado disso, né? Pra gente ver se ele se comporta bem. Mas vale a pena a experiência de testar no celular. Eu gosto de, no momento do desenvolvimento, fazer tudo na web ou no próprio computador. E quando eu vou testar a funcionalidade no todo, aí eu gosto de testar pelo celular. Mas ficou muito legal isso daqui. Já deu pra entender mais ou menos como que funciona isso, né? Agora eu quero mostrar para vocês como que funciona a IDE de código, né? Ou o editor de código aqui dentro. Tem esse ícone aqui no canto direito superior. Tem esse toggle files aqui, né? Ou a gente pode apertar o comando Ctrl Shift B, que ele vai abrir isso. Então vamos dar uma explorada rápida aqui para ver como que ele estruturou o projeto, se o código tá bom, se o código tá ruim, né? É importante que a gente entenda como que tá sendo feito aqui. Então, basicamente, ele organizou aqui por app, car, layout, assets. Assets é basicamente as imagens que vão ser usadas, né, para quando a gente for abrir o app, né, esse splash icon é basicamente o ícone que vai aparecer quando a gente abrir o app no celular. Essas outras imagens aqui vão ser usadas
para fundo, enfim, vão ser as imagens que a gente vai usar no projeto, ele centralizou tudo aqui. A parte de componente, né? Sempre que tiver um erro, ele vai passar por aqui. Esse daqui é um fallback de erro. Tem uma pasta com as constantes também, então as cores do projeto estão aqui. Contexto. Então aqui é uma forma de a gente centralizar algumas coisas que a gente sempre vai usar na aplicação, né? É bem comum usar o contexto no React e no React Native. Mas eu não vou focar muito aqui na parte de código, tá? Só quero ver a estrutura. Layout, esquema, então parece que ele está usando Drizzle ORM. Bom, parece que tá bem ok de código, tá? Eu tenho que analisar isso um pouco mais a fundo, mas como a ideia do vídeo não é ficar focando tanto em código, porque olhando por cima parece que o código tá bom. E isso é um ponto importante, tá? Hoje, as IAs que eu tenho usado, como Replit, Cloud, elas têm gerado um bom código. O código delas tem ficado, ao meu ver, bom. O ponto agora é muito mais a proposta da IA que você está usando, né? Então, exemplo, o Cloud Code, ele tem uma proposta muito mais para quem é programador. Hoje ele está indo por outros caminhos, né? Mas até hoje, assim, ele funciona muito bem para quem é programador e quer desenvolver o seu próprio código localmente. Mas, exemplo, né? O Replit já tem outra proposta. Então, para a proposta dele, ele tá super dentro, tá muito bom. Vamos analisar o que mais que ele tem aqui, né? Tem essa opção aqui de Publish. Então, eu quero explorar essa opção com vocês, tá? Então, Publish your app, what happens? O que que acontece quando você publica seu aplicativo e sua landing page vão pro ar? A landing page tem um QR Code para testar seu app com Expo. Beleza. Vamos dar um publish aqui então para ver o que que vai acontecer, mas basicamente o que que ele faz aqui? Isso daqui é uma das coisas que eu acho mais legal. Ele basicamente vai fazer o seguinte: ele vai pegar o seu aplicativo e vai criar uma landing page só para o seu aplicativo. Então, exemplo, né? Você vai ter seu aplicativo que vai estar na loja, só que você precisa de uma página para fazer tráfego, para as pessoas conhecerem seu aplicativo, né? Para que ela não tenha que acessar a loja para ver. Então, o próprio Replit vai subir uma página que vai ser uma landing page para a gente ter essa página do app. E esse daqui é um dos pontos que eu acho mais importantes desse produto, tá? Porque esse produto, ao meu ver, ele é um produto muito mais voltado para quem não é programador, porque ele consegue pensar em todo esse fluxo, né? Tipo, a gente nem precisou falar para ele qual linguagem de programação que a gente quer criar, que ele mesmo já deduziu que a melhor tecnologia para ser usada aqui nesse caso é o React Native para ser feito multiplataforma. Então, se você que está criando um produto, você não teria que fazer nenhum estudo sobre arquitetura, sobre linguagem de programação, você não precisa tomar esse tipo de decisão, apesar de você poder escolher algumas coisas, tá? Mas você não precisa. Então, esse é um ponto que eu achei interessante, mas, claro, depende muito quem vai usar isso no fim das contas, né? Se eu fosse criar um aplicativo para mim, eu gostaria de ter todos esses controles, né? Eu gostaria de escolher qual vai ser a linguagem, qual que vai ser o banco de dados. Até agora ele não falou nada sobre onde está sendo armazenados os dados. E para mim é um dos pontos mais importantes, que é quando a gente começa a falar de arquitetura de software, o quanto que esse software vai escalar, o quanto que vai suportar. Então, para mim, assim, eu gostaria de poder ser um pouco mais decisor nesse sentido. Mas é muito público, né? Eu acho que esse produto é muito pro público que não vai programar, que quer criar um MVP, que quer pôr seu produto no ar rápido. E falando por mim, se fosse para criar um aplicativo rápido assim, talvez faria sentido eu usar, tá? Não é porque eu quero ter todo esse controle que eu sou contra a ferramenta. A ferramenta é muito boa, ela resolve o problema muito rápido de pôr algo no ar rápido. Então, o ponto é muito mais no sentido de longo prazo, né? O quanto que é flexível, no exemplo do tipo, quero tirar essa aplicação daqui, quero enfim, quero tirar minha aplicação do Replit e quero colocar ela em outro lugar. Como que eu faço para fazer isso? Tipo, eu vou ter muito problema para isso? E até de se questionar, né? Será que eu vou ter esse problema? Se eu tiver que tirar o meu produto daqui, porque ele não tá escalando, é porque ele tá dando muito certo. E se o Replit fizer meu aplicativo der muito certo, aí é o tipo de problema que eu vou querer ter. Então, faz muito sentido, tá? Tem que pesar muito os prós e contras do
o que você quer fazer, qual a velocidade do que você quer fazer, qual tipo de controle que você quer ter, né? Porque aqui a gente fica preso 100% nas ferramentas do Replit. Então a gente não consegue, exemplo, plugar um cloud aqui, que é a ferramenta que eu mais gosto de usar, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui como que ficou o app, né? Eu vou copiar aqui o link, vou colar. Então aqui ele já tá falando, né? Já criou a landing page, então o meu carro, preview this app no seu celular. Aí aqui ele tá falando pra você fazer o download do Expo e pra você escanear o QR Code, né? Como eu não tô com o meu celular aqui porque eu tô gravando, não vai dar pra fazer isso, mas super legal mostrar que ele mesmo já faz a página. Como a gente não tem o produto publicado na loja, ele ainda tá levando pro Expo, mas não tem problema também, né? É uma coisa que a gente pode fazer. Uma coisa legal aqui, né? A gente pode customizar o domínio. É, essa funcionalidade é só na funcionalidade paga, então não vai dar pra gente fazer isso aqui. A ideia é muito mais mostrar o que ele consegue fazer de forma gratuita, mas é importante mostrar que dá pra gente customizar o domínio aqui, então se a gente quisesse um domínio tipo app.meucarro.com, a gente poderia fazer isso aqui, né? Ou comprando um novo domínio, ou fazendo a gestão de algum domínio que a gente já tenha. Outra coisa importante de dizer aqui, né, é sobre essa parte de gestão. Então, a gente consegue fazer upscaling aqui, auto-scaling, né? O que que é isso, né? Vamos supor que tenha que a sua aplicação nessa versão paga do app, ele tenha suporte para 100 pessoas, né? O Replit só tem suporte para 100 pessoas. Se 200 pessoas entrarem, ele mesmo vai conseguir fazer esse autoscale. E isso é muito importante. Tipo, isso daqui foi uma das coisas que eu mais gostei, porque para fazer isso daqui manualmente dá um trabalho muito, muito grande. Para vocês terem ideia, para a gente fazer esse tipo de coisa, a gente precisa pagar um profissional, né? A gente precisa pagar um DevOps, alguém de infra ali, e esse profissional não é barato. É muito caro, inclusive, e dá um trabalho muito grande, né? Então, só de ter isso daqui já é incrível. Claro que ele vai ficar mais caro por ser no Replit, né? Por ele abstrair toda essa complexidade, vai ser um pouco mais caro, mas de novo, né? É o tipo de problema que a gente quer ter. Então, pra mim faz total sentido. E aí outra funcionalidade que eu queria mostrar aqui, que essa sim é a mais importante de tudo, que é quando a gente vem aqui nessa aba de overview, a gente simplesmente consegue publicar o nosso aplicativo na loja de aplicativo. Então você vem aqui, clica em fazer deploy do seu app, ele vai fazer todas as preparações que tem que fazer e vai publicar o app. É, eu não cheguei a seguir essa etapa aqui porque precisa criar uma conta nas lojas e tal, então eu não vou fazer essa etapa, mas para você que está pensando em fazer seu app, eu acho que o Replit é uma ferramenta muito, muito, muito boa de novo, né? Porque ele vai cuidar de todo o fluxo de desenvolvimento até a publicação na loja. E ele faz isso de um jeito que eu achei simples, sabe? Então, nossa, é uma ferramenta que eu gostei muito, confesso que eu tô bem impressionado com ela e vale muito a pena para quem quer lançar seu aplicativo. E agora falando um pouco mais sobre tecnologia, eu fiquei muito curioso para saber qual que é o banco de dados, né? Quais são as tecnologias que o Replit é capaz de usar. E eu encontrei aqui na documentação deles, né, falando que o Replit usa banco de dados SQL por padrão. Então, por debaixo dos panos, basicamente, eles estão usando o Neon. Então, essa parte de banco de dados, a gente consegue ter 10 gigas livres, né, para criar nosso aplicativo, que é um tamanho, é uma quantidade enorme de dados para você usar 10 gigas. Tem que ter muita gente usando sua aplicação, né? E o Neon é uma plataforma que a gente consegue subir banco de dados SQL aqui. É uma ferramenta muito, muito boa, tá? Então, eles provavelmente, né, o Replit fez alguma parceria com a Neon, porque por projeto aqui na versão grátis do Neon, a gente consegue usar 0,5 gigas. E no Replit a gente consegue usar 10 gigas. Então, tem alguma parceria muito boa aí que tá acontecendo, que eu acho que faz muito sentido a gente aproveitar esse momento e aproveitar que tá com 10 gigas. Eu acredito que em pouco tempo isso vai mudar, né? Porque banco de dados, armazenamento não é uma coisa barata.
Então, acredito que o Replit até deve estar tomando algum prejuízo com isso. Mas, enfim. Outra coisa que eu queria falar também. O Replit cria pelo menos um banco de dados, né? A gente pode ter um banco de dados para desenvolvimento e um banco de dados para produção. Então, pensa que enquanto você está testando sua aplicação aqui na web, né, você consegue fazer tudo. Esses dados que a gente usou aqui para testar, né? Então, a gente veio aqui, criou essa troca de óleo, criou esse alinhamento e balanceamento. Todos esses dados vão ficar no banco de dados de desenvolvimento. É basicamente uma forma que a gente faz para separar ambientes de desenvolvimento e de produção. É importante que os testes que você faça não fiquem em produção, até porque você pode quebrar alguma coisa. Então, é sensacional ele ter isso. Outra coisa que ele tem também que é importante falar, ele tem uma forma de armazenar os dados que é basicamente com chave e valor, né? Então tem até alguns exemplos aqui, tipo, quero salvar um dado que é um texto. Eu vou fazer desse jeito. Quero salvar um dado que é um número, ele faz desse jeito. E para que que a gente vai usar isso, né? Pensa no cenário do seguinte, né? A gente quer, aqui no nosso app, tem uma parte de configurações que a gente quer dar para o usuário a opção de escolher o tema claro e o tema escuro. Esse é o tipo de coisa que a gente usaria essa solução aqui, né? A gente não precisa salvar isso no banco de dados porque é um dado muito pequeno. E aí a gente teria que criar uma tabela de usuário que tem que faz a ligação com uma tabela de configuração. Então, essa opção aqui é uma ótima alternativa, eu fico feliz de ter isso. Ele não chega a funcionar como um Redis, né, que é um banco de dados extremamente rápido, mas ele funciona muito bem. E, enfim, é basicamente isso sobre a parte de dado. Uma coisa importante, né, como que a gente faz para alterar as coisas aqui? A gente pode vir nessa setinha aqui, né, e clicar nela, clicar em cima de onde a gente quer mudar e simplesmente mudar aqui. Então, quero mudar esse texto de dashboard só para dash. Eu simplesmente venho aqui e começo a mexer. Por algum motivo eu não estou conseguindo alterar isso aqui, mas eu sei que dá pra gente fazer isso. Enfim, por algum motivo isso não funcionou agora, tá? Talvez dando um F5 aqui ele vai funcionar, a gente já testa isso em seguida. Mas outra coisa importante de mostrar aqui é que a gente consegue trocar o celular também, né? Então a gente quer testar com o iPhone 17 Pro Max, quer testar com o Samsung. Então ele consegue emular isso aqui no próprio browser. Isso é uma coisa muito boa pra gente. Bom, já que a gente sabe que o Replit usa o Neon por debaixo dos panos, né? Eu queria entender onde estava essa parte do banco de dados aqui. Eu não encontrei, então eu simplesmente falei aqui quero acessar o banco de dados. E aí ele falou que o app está armazenando tudo localmente no dispositivo, usando o armazenamento local. Para usar um banco de dados de verdade, ele vai configurar o banco Postgres integrado ao Replit e migrar toda essa parte de persistência. Assim, os dados vão ficar salvos no servidor e acessíveis de qualquer dispositivo. Então, legal que ele já percebeu isso, né? Que a gente quer isso. E ele mesmo tá fazendo esse trabalho. Então, e também é uma coisa boa que a gente consegue analisar aqui o que que ele está fazendo, né? De que forma que ele está fazendo as conexões, de que forma que ele está tipando toda a parte do banco de dados. Legal saber que ele já está usando o Git aqui também, né? Até então não tinha visto ele usando o Git. Vamos ver o que mais que ele está fazendo, né? Então ele está tirando toda essa parte dos esquemas aqui, de gerar o ID, né? Agora a gente vai fazer isso com o banco de dados. O próprio banco de dados vai fazer isso. Tá criando funções aqui bem separadinhas, né? Uma função para criar, outra função para atualizar, outra para apagar, enfim, assim por diante. Enfim, ele tá fazendo mais uma parte de código aqui, vamos esperar um pouquinho para ele terminar. Parece que ele terminou, agora ele tá fazendo toda a parte da instalação aqui, então ele tá até falando, né? Need to install the Neon Serverless Package. Então ele tá instalando toda essa parte aqui, né, essa integração com o Neon, que eu tinha comentado que é um parceiro deles, então ele já está fazendo toda essa parte aqui. A API está funcionando, vamos testar a criação também. Então aqui ele já está testando via API, né? Ah, legal. Então, como isso daqui é um serviço à parte e está em outro lugar, não é necessariamente no Replit, a gente já está testando isso daqui via API para fazer a criação. E assim, te falar que eu gosto dessa alternativa, tá? Porque
antes de ele sair criando o exemplo, né? Antes de ele já integrar a criação de um carro no aplicativo, primeiro ele fez o teste via API, tá? Então ele nem chegou a criar essa funcionalidade de salvar no app porque ele não sabe se funciona. E eu acho que faz muito sentido fazer desse jeito, porque é o jeito que a gente, quando está desenvolvendo, tem que fazer, né? A gente primeiro faz uma chamada para API, depois a gente vê se está tudo funcionando. Se tiver tudo funcionando, a gente vai para o próximo passo. E só depois, quando está tudo certo, que a gente realmente integra. Porque se a gente já começa integrando, aí fica bem mais fácil a gente ter erro, ter algum bug na aplicação. Então eu gostei bastante da forma que ele fez isso daqui. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele vai conseguir implementar o banco de dados. Enquanto ele faz isso, eu quero aproveitar para te pedir um like aqui no vídeo, se você estiver gostando. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Clécio, eu sou engenheiro de software há mais de 8 anos. Eu trabalho em startups já fazem vários anos, e todas as startups que eu passei foi criando produto, então eu já faço isso daqui antes de ter inteligência artificial, já fazem muitos anos que eu crio produto. Então eu crio conteúdo justamente para trazer toda essa parte da minha experiência para cá e mostrar para você que é empreendedor como que você pode fazer para criar seu produto. E você que é desenvolvedor, né, eu quero trazer muito essa parte de arquitetura, de produto, de negócio para a gente conseguir colocar um aplicativo no ar. Então, é isso. Se você estiver gostando do conteúdo, deixa um like aqui e vamos ver como que ficou o nosso aplicativo. Bom, então depois que ele acabou aqui, né, de fazer a implementação da parte de banco de dados, já chegou aqui no meu limite diário, mas assim, para um limite diário, né, de uso de inteligência artificial, foi o suficiente para a gente criar um aplicativo inteiro. Então, eu acho isso muito válido, tá? Eu achei que foi muito bom. Queria ter feito mais coisa, né, mas assim já tá de bom tamanho. A gente tem que ir desenvolvendo aos poucos e isso daqui é o suficiente para a gente testar. Então, já dá pra ver aqui que tem um carro, né? Depois que tem um carro, a gente vai conseguir fazer as outras coisas. E um ponto importante é que eu não consegui encontrar aqui o lugar que eu consigo acessar o banco de dados, tá? Eu sei que tem esse lugar, mas eu não consegui acessar. Mas o que acontece é que basicamente a gente consegue dentro do Replit fazer a conexão com o banco de dados para a gente poder ver tudo que tem lá e para a gente poder fazer a gestão também. Então a gente consegue acessar o banco e também conseguir alterar os dados, né? Pelo que parece, né, é até uma IDE específica do próprio Replit, ou não sei se é web, mas enfim, não é um ponto tão urgente. A ideia era mais entender o que que ele é capaz de criar, e ele criou um aplicativo muito legal. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes aqui. Então, em geral, a gente conseguiu atingir nosso objetivo, que era entender como que funciona a plataforma, né? Só dando uma passada bem mais rápida aqui agora, essa é a tela inicial do Replit. A gente pode criar tanto a aplicação web quanto a aplicação mobile e animação. Todas as coisas que a gente criar vai ficar nessa tela inicial aqui, então a gente já até consegue ver, né, que tem a aplicação que a gente criou. Aqui a gente vê também o quanto que a gente já usou de crédito, então para hoje já usou tudo. A parte de cloud ainda não foi usado nada. Os aplicativos que foram publicados, então a gente consegue clicar aqui e já vir direto pro aplicativo. E uma coisa importante dizer é que o Replit trabalha com várias linguagens de programação, então ele trabalha com Python, Node, C++, Java, tem várias linguagens que ele trabalha e isso é muito bom, né? Porque o repertório de solução dele é muito grande por ter todas essas linguagens e essas tecnologias, então é muito bom. Eu queria muito ter a versão paga dele para eu conseguir testar ele um pouco mais firme, assim, sabe? Um pouco mais a fundo. A ponto até de colocar um aplicativo no ar, ficar fazendo essa parte de monitoria dele. Mas eu não vou conseguir fazer isso por enquanto. Se for um interesse seu, coloca aqui nos comentários pra eu saber, né? Talvez eu possa até pagar pra ver mesmo como que é sentir isso por um mês, usar ele um mês de uma forma bem mais firme, assim. Acho que ia ser legal pra gente acompanhar. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, coloca um comentário aqui, me fala se você já criou algum aplicativo com ele. Me fala se você já criou aplicativo com outra solução também, né? Com outra inteligência artificial. E se foi melhor, se foi pior, enfim. Quero saber como que foi a sua experiência criando qualquer tipo de aplicação. Então coloca aqui nos comentários. Se você tiver gostado do vídeo, deixa um like para dizer que você gostou. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!